Boa tarde, Bárbara, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 1º de abril, nossa aula será de Geografia, tá? Geografia, nós vamos dar início na página 242. Nós estamos falando aqui, né, Bárbara, na unidade de Geografia, sobre as paisagens, as suas transformações, os agentes causadores por essas transformações. E aí nós vimos na última aula que antes de o homem, né, transformar, antes do homem mexer, é importante que haja um planejamento, né, para que não cause problemas futuros, tanto para a natureza quanto para o próprio homem. Aqui, Bárbara, na página 242, acompanha aí na sua apostila com a Pro, nós temos uma situação problema, tá? Essa situação problema é você que vai ter que ajudar a Pro a resolver, vamos lá? Então, olha só, ele fala aqui pra gente que muitas vezes as paisagens, né, são modificadas para as pessoas adequarem os lugares à própria vida. Ou seja, se o homem chega lá na floresta e ele quer morar lá, o que ele vai fazer? Ele acaba cortando a árvore, porque ali naquele lugar ele quer construir a casa dele. Ele acaba interferindo ali naquele lago, naquele riozinho, porque ele quer criar uma ponte que ele precisa passar. Então, geralmente, o homem vai modificar aquele espaço natural de forma que fica um lugar adequado para atender às suas necessidades, certo? Então, aqui na página 242, nós temos essa imagem, tá vendo? O relevo aqui, ó, ele atrapalha um pouquinho, né? Ele prejudica para passar de um lugar para o outro, tá vendo? É bem alto, tem um riozinho aqui embaixo. Como será que o homem faria, Bárbara, se ele tivesse que ficar ali naquele lugar e ele precisasse se locomover de um lado para o outro, tá? Então ele fala aqui pra gente, ó, o relevo de determinada região torna-se um obstáculo para a passagem de um lugar para o outro, né? Então aqui, ó, tá muito difícil para o homem passar de um lado para o outro. Agora você vai ter que parar aí um pouquinho e pensar, Bárbara, que modificações, que transformações o homem poderia fazer aí nesse lugar, nesse ambiente natural, para facilitar ali a passagem dele? O que você acha que ele poderia fazer? Tá? Então aí é a sua resposta pessoal. Pro, eu acho que dá para ele construir uma estrada. Muito bem. Eu acho que dá para ele fazer um túnel. Eu acho que dá para ele fazer uma ponte. O que será que o homem conseguiria fazer ali, Bárbara, para atender a necessidade dele? Que a necessidade dele é o quê? Passar de um lado para o outro, tá? Então você vai depois escrever para Pro aqui, ó, tá bom? Qual é a sua sugestão? E aí você vai desenhar aqui para mim como vai ficar, tá? O que você propôs aí que o homem poderia fazer para solucionar esse problema dele. Bom, então essa é a primeira atividade. Depois, Bárbara, na página 243 e na página 244, nós temos um trechinho de um livro, tá? O livro se chama Era Urso. E aí, ele fala ali pra gente sobre algumas modificações que aconteceram no habitat desse urso, tá? A Pro vai resumir aqui pra você. Depois você vai ler aí com calma também na sua casa. Então, nesse trechinho da história, ele conta o seguinte pra gente, que o urso, ele morava ali, né, na floresta, no cantinho dele, e ele começou a observar que as folhas estavam ficando amarelas, que as folhas estavam caindo. Ele também viu os gansos voando, tá, para uma direção mais quente. Então ele começou a perceber que quando isso acontecia é porque o inverno estava se aproximando, né? E aí o que o urso fez então? Ele foi, conseguiu uma toca para ele, né? Ele entrou lá na toquinha dele para ele dormir, né? Enquanto o inverno passasse, até o inverno passar. E foi isso que ele fez. Ele foi lá na toca dele e ficou lá. Só que aí o que começou a acontecer? Dias depois, que ele já estava lá dentro da toca dele, ele pegou e começou a aparecer lá na floresta, muitos homens, tá? Com materiais, deixa eu ver aqui, com binóculos, com aparelhos, eles andavam de um lado para o outro, e aí foram chegando mais homens, e traziam tratores e máquinas, e aí, Bárbara, eles começaram a desmatar, cortaram as árvores, tá?
cavaram buracos, transportaram toda a terra que eles tiraram de um lugar para o outro, tinha caminhões enormes. Então assim, e sabe o que eles construíram ali naquele local? Eles construíram uma fábrica, tá? Só que nesse tempo, durante todo esse tempo que os homens trabalhavam, o urso continuava dormindo, porque era o inverno. E aí o inverno passou e o urso acordou. E quando o urso saiu da toca dele, ele se perguntou. Então ele dizia: ué, o que era aquilo que ele estava vendo? Era uma fábrica, aquela fábrica não existia antes, né? Onde estavam as árvores? O urso se perguntava. E os pássaros, para onde foram os pássaros? E as flores? Sumiu os pássaros, sumiu as árvores, sumiu as flores. E o que tinha acontecido? O urso se perguntou, né? Então, o que aconteceu ali? Enquanto o urso estava, né, lá no período do inverno, dentro da toca dele dormindo, o homem, o que? Ele transformou ali aquele habitat. E aí ele pergunta agora aqui pra gente, é só uma conversa, o que você acha, Bárbara? Será que essa transformação que aconteceu, será que ela foi útil para a vida das pessoas, para a vida do homem, né? Essa transformação que ocorreu para a vida do homem, você acha que vai ser útil? Porque ali foi construída uma fábrica. A fábrica vai gerar emprego, a fábrica, né, ela acaba gerando renda para as pessoas. Então, será que para a vida dos homens, para a vida das pessoas foi útil? Mas e para a vida dos animais? Será que para a vida dos animais que moravam ali também foi útil a construção dessa fábrica? Porque com a construção dela, o que aconteceu? Ele cortou a árvore, o passarinho que morava ali naquela árvore, o que aconteceu? Ele voou e foi embora, né? As flores que estavam ali, eles cortaram, cavaram buracos. Então, assim, às vezes pode ser útil para o homem, mas para os animais que moram ali, será que foi útil? Né? Então, é para você pensar um pouquinho, só para a gente conversar, tá? E aí, depois, Bárbara, para terminar, na página 244... ele sugere, né, que vocês construam, olha só, desafio final, planejar a construção de casas da imagem. Que imagem? Essa imagem aqui que você tem na página 245, tá vendo? Você tem essa imagem, então você vai usar essa imagem aqui, Bárbara, para fazer o que está sendo proposto. O que você vai ter que fazer? Construção de casas, você vai ter que construir casas aí nessa imagem que você tem na página 245, sem comprometer a paisagem, tá? Então você tem aí a paisagem, você vai construir as suas casas, mas você não pode mexer nessa paisagem, certo? Então você tem que levar em consideração dois aspectos, olha só. O local da construção, aonde você vai construir essa casa, tá? O que você vai inserir aí nessa paisagem? E o local dessa paisagem, né, que deverá ser preservado. Então você não vai poder mexer com as árvores que estão aí, você vai ter que manter todo esse ambiente natural que tem, só que ao mesmo tempo você vai ter que criar aí as suas casas, a sua construção, um celeiro, o que você quiser, tá? Sem interferir aqui, ó, na paisagem natural aqui, tá? Sem desmatar, vamos dizer assim, né? De certa forma você vai interferir porque você vai desenhar aqui, mas você não pode tirar nada, tá? Não pode esconder nenhuma árvore, tem que manter tudo isso aqui e aí você vai acrescentar aqui as suas casas, a sua construção, tá bom? Então capricha aí e depois a Pro quer ver como ficou, tá? E aí depois a Proeli dá volta com a nossa próxima aula.